Olha, no meio da fumaça que sufoca a ética, a moralidade, os jacarés, as onças, a Constituição, o devido processo legal, né? No meio desta bagunça, de vez em quando acontece alguma coisinha que até permite que a gente tenha alguma esperança, ainda que uma esperança sempre vigilante, né? Eu já disse aqui, eu não acho que o pessimismo seja moralmente superior ao otimismo, nem o contrário. Eu prefiro ser realista, sempre, né? Hoje aconteceu uma coisa que pode ser auspiciosa. Vamos ver. Embora aqui e ali os sinais não sejam muito bons, e sobretudo lá tem um sinal hoje muito ruim, no topo, né? Eu me refiro ao próprio Supremo Tribunal Federal. Eu vou explicar tudo. No dia 17 de fevereiro, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, resolveu participar de um evento com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi receber o Jair Bolsonaro na base aérea do Santos Dumont, ele participou de um evento evangélico com o Bolsonaro, ele participou de um evento político com o Bolsonaro, depois publicou coisas nas suas redes sociais, contou como foi que ele chegou lá, que o Bolsonaro ligou para ele, aí vamos lá, enfim, integrou a comitiva do presidente, participou ativamente de uma agenda política, escancaradamente política. Também religiosa, mas sobretudo política. Ele é um juiz federal. Os juízes têm alguns privilégios que você não tem, que eu não tenho e que outros servidores públicos não têm. Os juízes e os membros do Ministério Público. Eles são inamovíveis. Ninguém pode tirar o juiz do seu posto, a não ser no caso de uma promoção e tal, né? Eles têm a irredutibilidade de salário. Sob nenhuma hipótese, o salário de um juiz pode ser diminuído. Então, ainda que venha alguma coisa, vamos cortar, não pode, porque a Constituição diz não, o salário de juiz ninguém mexe. E o cargo é vitalício. Uma vitaliciedade que ela evolui para aspectos viciosos, inclusive. Eu tenho muitos amigos juízes. E eles sabem a minha posição a respeito. Quando um juiz é pego com a boca na botija, praticando canalice, safadeza, roubalheira, indignidade, ele é aposentado, ele pode ser aposentado compulsoriamente e recebe os proventos integrais correspondentes ao tempo que ele ficou servindo a magistratura. Já que para eles não existe o teto do INSS. Eles se aposentam com a integralidade do salário. O juiz tem um poder extraordinário. O juiz tem, literalmente, poder de vida e morte reputacional. Não existe pena de morte no Brasil. Se bem que, ultimamente, o Luiz Fux e o Edson Fachin até estão flertando indiretamente com a pena de morte, né? À medida que eles estão dizendo que certos presos, dependendo do crime, não têm direito de deixar a cadeia em razão da Covid-19, por exemplo. Eles vão eleger esse tipo de crime pode, esse outro tipo de crime não pode. Né? E o Nelson Meurer, fiquei sabendo onde que é Meurer, e o Nelson Meurer, 77 anos, cardíaco, paciente renal crônico, diabético. A defesa pediu para que ele cumprisse a pena em domicílio, né? A prisão domiciliar. O Fachin negou, porque disse que a cadeia poderia oferecer condições seguras para o preso.
No dia 5 de julho, ele foi internado com Covid e morreu no dia 12. E o Fachin continua a fazer aquela cara de sacristão solteirão do interior. De quem não viu nada. Ah, ele era criminoso mesmo? Não, mas não tem pena de morte no Brasil. Nem direta, nem indireta. Mas voltando. Os juízes têm garantias que outros cidadãos não têm. Respondem pelo devido processo legal. A eles não se permite conluio político de nenhuma natureza, não se permite, inclusive, no sistema acusatório, que é o que vige no Brasil, em que o juiz que acompanha o processo é o mesmo que vai julgar, ele não pode ter nenhuma intimidade ou proximidade com o órgão acusador, porque ele tem de ser neutro. Né? Ele tem de ser imparcial. Aliás, eu publiquei hoje um texto no meu blog dos juristas Lênin Streck e Marco Aurélio de Carvalho, e eles fazem uma observação lá muito boa, porque eles escreveram o livro, organizaram o livro das suspeições, escrito por vários advogados. E aí uma parte da imprensa, inclusive, disse, são advogados, alguns deles advogados de pessoas na Lava Jato. Bom, e daí? Advogado não tem de ser imparcial, não. Quem tem de ser imparcial é juiz. Ou não? À medida que o juiz é parcial, à medida que o juiz tem intimidade com a política, com partes daqueles que estão no processo, ele perde a sua condição de juiz. E isso na Lava Jato é mato. Até porque a Lava Jato consagrou os super juízes. As minhas primeiras críticas à Lava Jato são do próprio ano 2014 e começaram justamente porque eu vi o Moro sendo tratado como Deus, como demiurgo, como aquele que tinha recebido uma revelação. Que revelação? Só se foi as revelações do Alberto Youssef. Delator do caso do Banestado e depois delator do Petrolão. Como eu não estou aqui para adorar homens, seres deste mundo, então não cai nessa conversa. Evidentemente, o Marcelo Bretas estava naquele momento atuando de maneira imprópria. É o mesmo Marcelo Bretas que liberou conteúdo de depoimento contra o Eduardo Paes 3 dias antes da eleição, o que favoreceu o Witzel. Logo depois da posse do Wilson Witzel, está lá ele e o Marcelo Bretas de mãos dadas dentro de um avião. Hoje estão rompidos. Porque o Marcelo Bretas continua bolsonarista e o Witzel virou alvo do bolsonarismo. Então, olha a confusão. Um ex-juiz que vira político, o outro que é juiz, mas aí é íntimo de político, e toma uma decisão na boca da urna que favorece... Não. Está tudo errado. Está tudo errado. Houve uma representação contra o juiz Marcelo Bretas, que foi julgada hoje, pela Câmara Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E o relator foi o desembargador Ivan Atier. Havia ali duas coisas, uma dizendo que o juiz tinha atuado de modo político-partidário, que ensejaria uma punição mais dura. Isso o relator recusou. Eu acho que houve, mas enfim. E outra que o juiz atuou de maneira imprópria, buscando uma autopromoção e, portanto, exercitando ali uma proximidade com o mundo político, etc., que viola fundamentos
da magistratura. Né? E uma recomendação explícita do Conselho Nacional de Justiça. E o desembargador Ivan Attier recomendou a censura, que é sim uma coisa importante. Né? Porque isso vai para o currículo do juiz e isso, numa eventual nova falta, será considerado. Eu fiquei particularmente feliz, crianças, porque é o seguinte, no seu voto, o desembargador Ivan Attier citou com muita clareza um texto deste escriba. Sim. Né? Quando um desembargador, como Ivan Attier, que tem uma excelente reputação, né, de um tribunal regional federal, usa um texto de um jornalista, eu sou só um jornalista, não para fundamentar seu voto, porque ele não precisa de texto meu para fundamentar voto, mas para clarificar seu voto, um texto, como eu brinco, de um rábula, né? Obviamente eu fico satisfeito. Porque esta tem sido a minha luta permanente, a minha luta contínua. Né? Eu não me sinto homenageado, você não vai nenhuma coisa, assim, tá se sentindo homenageado, vaidade. Não, a questão não é de vaidade pessoal, não. Eu considero uma homenagem, sim, a uma postura que eu adotei, que eu adoto, que alguns poucos adotam, porque infelizmente na imprensa não é regra, de não se subordinar a vagas de opinião, a ondas de opinião, e apelando a uma expressão do Humberto Eco, a metafísica influente, né, que diz assim, qual é a opinião da hora? A que opinião eu devo aderir? O que eu chamo buscar a simpatia de boteco, que eu sempre recusei, né? Ou a simpatia do espírito da corporação, que eu também sempre recusei, e apontar aquilo que é claramente um desmando. E que muitos, infelizmente, dos meus colegas silenciaram, porque se eu falar isso, pode parecer que eu estou contra a Lava Jato. E eu farei tudo, menos parecer que estou contra a Lava Jato, senão vai parecer que eu estou contra o combate à corrupção. Quer dizer que agora eu tenho de condescender com agressão ao devido processo legal para não parecer que eu sou contra a Lava Jato? Porque aí ser contra a Lava Jato seria ser contra o combate à corrupção, o que é uma ultra vigarice. Então não vou criticar, porque senão vai parecer. Que isso? Eu diria que até quando eu fui militante de esquerda, eu já comecei numa corrente que não tinha essa preocupação. Os trotskistas são críticos da União Soviética, eram críticos da União Soviética, vou botar no passado porque há coisas que desapareceram, eram críticos da União Soviética e muitos diziam, vocês fazendo isso acabam funcionando como aqueles que também são críticos do socialismo, porque afinal a União Soviética é socialista. Era vazerda! Eu lá vou justificar truculência, violência e ditadura para não parecer que... Ora! Mas não há o menor risco. Né? Aliás, eu sou o rei de não me preocupar com isso. Não, se você falar que o Lula foi condenado sem prova, vai parecer que você é petista. Bom, alguém realmente acredita no PT ou fora do PT que eu seja petista? Se acreditar, bom proveito. Os petistas sabem que não, eu sei que não, e sei qual é o meu dever de jornalista.
É dizer, foi condenado sem prova. O que vão pensar do que eu vou dizer? E aqui há um mal, com a devida vênia, que marca um pouquinho a nossa profissão. Eu tenho redes sociais, eu tenho Twitter, reproduz os meus textos. Raramente eu entro lá para fazer uma intervenção específica. O meu Instagram reproduz os meus textos. Aquilo que eu tenho no Facebook reproduz os meus textos e os programas. Queridos, para o bem e para o mal, eu absolutamente não leio e não sei o que dizem de mim nas redes sociais. Sabe por quê? Porque isso envenena o espírito, isso rebaixa a inteligência, isso deixa você com raivas, acende paixões que são absolutamente desnecessárias. Eu vejo colegas meus, muitas vezes gente muito boa, que se deixa torturar por isso. Inclusive cai no truque de pistoleiro. O que tem de pistoleiro que me ataca querendo que eu responda para ver se aparece um pouco? Tem um anão aí que vive me atacando para ver se cresce. Não vai. Não por minha vontade, não com a minha colaboração. Então esse negócio de ficar excessivamente preocupado com a sua reputação nas redes, isso mata a inteligência. Eu rogo aos colegas, não façam isso. Não entrem nessas porfias. Não virem personagem de redes sociais. Se eu fosse me preocupar com o que diz o alarido, eu não escreveria, não diria 1/10 das coisas que escrevo e digo. E estaria fazendo um mau trabalho negando a mim mesmo. O resultado foi acachapante. São 14 votos, um desembargador se considerou impedido, porque a sua mulher advogada foi alcançada por essa operação recente, determinada pelo Marcelo Bretas. Atenção, o assunto entrou em pauta e teve a votação marcada antes do Marcelo Bretas desfechar sua operação contra os escritórios. É bom que isso fique claro, que andou circulando porcaria por aí a respeito. Mas esse desembargador falou, não, eu sou impedido. Sobraram 13 votos. Dos 13 votos, 12 votos foram favoráveis à censura ao Marcelo Bretas. 12 votos. Só um voto contrário. Com uma tese, não vou me... Depois vocês veem, está na internet, não vou aqui entrar em detalhes, mas que eu considerei lamentável, porque a meu juízo contra o que está escrito, mas até aí contra os fatos. Mas até aí o desembargador é livre para dar o voto que ele quiser, né? E sim, me considero uma recompensa justa, não a mim, insisto, mas uma postura de não ter que ficar perguntando, será que o juiz vai ser condenado? Será que não vai? Não interessa. Eu quero saber se o que ele fez está de acordo com as regras do jogo ou não. As ações impróprias foram praticadas no dia 16, acho. Só verifique para mim. Porque meu texto do dia 17 é às 7h41. Né? Portanto, foi ali, contemporâneo ao fato. Né? Eu estou com um texto aqui, e nesse texto eu lembro que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e eu coloco a íntegra lá, que trata da atuação de juízes nas redes sociais, aprovada no fim do ano passado, recomenda que os senhores magistrados devem evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência,
a imparcialidade, a integridade e a idoneidade do magistrado ou que possa afetar a confiança do público no Poder Judiciário. Evitar manifestações que busquem autopromoção ou superexposição. E a censura se deu justamente por autopromoção e superexposição. E eu escrevo no texto: é claro que Bretas está mandando o CNJ plantar batatas na certeza de que nada vai lhe acontecer. Uma outra consequência da nova legalidade que a Lava Jato implantou no Brasil consiste em alçar alguns valentes à condição de pessoas inalcançáveis por regras, códigos, leis e pela própria Constituição. Bretas já disse que não descarta disputar um dia um cargo público. Uma visita rápida às suas páginas nas redes sociais evidencia uma exposição pessoal desavergonhada, além, claro, da exibição de sua musculatura jurídica, que eu faço, evidentemente, uma ironia com o fato de que toda hora ele aparece bombadão, fica parecendo que ter braço desse tamanho significa que ele tem cérebro jurídico. Ô Rei, Oi. 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, então eu escrevi dia 17, 2 dias depois. Já posou de braços dados com o governador Wilson Witzel, um ex-juiz federal que caiu em desgraça junto a Bolsonaro. Parece que o juiz, com a independência que ele confere à toga, não é mesmo? Resolveu pescar agora em outras águas turvas. Talvez ambicione ser o ministro que ele confere à toga, não é mesmo? Resolveu pescar agora em outras águas turvas. Talvez ambicione ser o ministro do Supremo terrivelmente evangélico prometido por Bolsonaro. E era esse evento um evento evangélico. É preciso ter a coragem de não ter medo de arrumar dissensões com aqueles que são suas possíveis fontes, senhores jornalistas. Não há furo que vale a pena condescender com a ilegalidade e com a depredação da devida ordem legal e da justiça, e do Estado de Direito e da democracia. Porque foi essa gente que, destruindo a legalidade, destruindo o tecido político, abriu caminho para esses hooligans que estão aí. Para este momento em que tudo arde no Brasil. Constituição, lei, onça, jacaré, mato. Debaixo da impostura. Hã? Então é preciso ter coragem. Claro, fico satisfeito, não vou agradecer ao desembargador Atié, porque não é o caso, né? Não se trata de uma relação de nenhuma forma de obrigação aí. Mas fico satisfeito que o texto tenha servido, não para embasar o voto dele, que ele não precisa disso, mas para esclarecer, para jogar luz, que é isso que quer dizer esclarecer, aquilo que estava sendo votado. Né? E considero também que é uma homenagem a vocês, que acompanham também por isso. Além do nosso charme, do nosso veneno, da nossa picardia, da nossa graça, né, dos três rapazes aqui, mas também porque vocês querem uma democracia de direito no Brasil. E é isso que nós defendemos aqui. Certo? Portanto, censura por um placar acachapante. Né? Aqueles que não viram nada demais naquilo que Marcelo Bretas fez, como vocês veem, contrariam até seus próprios pares. Porque todos os desembargadores que estão lá, desembargadores são porque eram juízes federais de primeira instância. Tá dito? Tá dito. Posto isso, né, vamos prosseguir. Assim, isso aí eu deixei uma pontinha. Quando eu disse que o próprio Supremo hoje, o discurso de posse na presidência do Luiz Fux, para quem sabe ler, é uma peça temerária, porque ali ele está condescendendo com todas as ilegalidades da Lava Jato. E o seu primeiro ato
como presidente do Conselho Nacional de Justiça também, foi acender uma vela para o lado negativo da Lava Jato. Né? Ao excluir determinados condenados de um eventual benefício para se proteger da Covid-19. E como isso já está provado, em certos casos isso pode representar uma sentença de morte. E não há pena de morte no Brasil, nem direta, nem indireta. Todo juiz que colocar uma missão acima da Constituição estará fraudando a Constituição, se comportando como um fanático e desrespeitando o Estado democrático e de direito e maculando a sua toga. É assim.